Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva de hoje vai falar sobre a importância da brincadeira, porque criança que é criança precisa brincar e criança que é criança saudável brinca. Nós hoje vamos conversar com a psicopedagoga Betânia Rezende, que tem mais de 50 mil seguidores. Ela vai falar o que a criança desenvolve quando brinca e quais são os melhores brinquedos de acordo com cada faixa etária. Nós vamos também ter artesanato e explicar aqui ao vivo com uma artesã um brinquedo super legal que você vai poder fazer em casa. Fica com a gente porque o programa Manhã Viva já está no ar. Você brinca com o seu filho, você brinca com o seu sobrinho, você brinca com as crianças que estão ao seu redor? Pois é, brincar é muito importante, não é só uma coisa trivial, não. Elas se desenvolvem as emoções, mas eu vou parar de falar aqui porque hoje é dia de especialista e eu vou dar a voz, claro, para ela explicar para a gente muitíssimo melhor do que eu. E eu já quero convidar você a fazer as suas perguntas pelas nossas redes sociais. Você tem dúvida de qual é a melhor brincadeira para o seu filho, para o seu sobrinho, aí, para os seus amiguinhos, eu não sei, talvez até para os seus afilhados. Ah, eu gosto de ficar com o meu afilhado, mas eu não sei qual brincadeira fazer. Faça suas perguntas, é muito importante você enviar o quanto antes, porque a especialista vai responder, tá certo? E eu quero lembrar o nosso combinado do Outubro Rosa, tá bom? Eu não esqueci não. Semana que vem a gente vai fazer programa especial sobre Outubro Rosa e eu lancei um desafio. Eu quero saber quais são as sobreviventes do câncer de mama que nos assiste. Eu quero conhecer a sua história. Sexta-feira eu vou postar, tá? A minha foto lá, que diz muito da minha história. Vou contar um pouquinho da minha história para incentivar você, porque a gente quer mostrar a sua história aqui no programa, tá? Porque estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama, e nós queremos mostrar a sua história aqui no programa, tá bom? Combinado? Vou esperar. E eu já quero chamar aqui a Betânia Nascimento Rezende, psicopedagoga, já esteve aqui no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar Comigo é a primeira vez. Fica à vontade, Betânia. Que alegria, né? Sim, muito bom participar. Falar de criança, falar de brincadeira. Eu gosto demais, aprendo sempre e tenho certeza que o pessoal de casa também. A criança é o meu universo, né? Trabalho com criança há mais de 22 anos. Então é o que eu gosto de estudar, né? Exatamente. E como eu falava no início do programa, né? Infelizmente tem gente que acha que brincadeira é uma coisa ali trivial, a criança só está brincando, mas tem tanta coisa importante ali que a criança desenvolve. Vamos começar por aí? O que a criança desenvolve enquanto brinca, Betânia? O brinquedo para a criança, ele traz inúmeros benefícios. A criança, ela se desenvolve integralmente, a gente pode dizer assim, né? Isso tudo está muito interligado. O desenvolvimento das emoções, o desenvolvimento físico, emocional, né? Enquanto a criança está brincando, tantas coisas estão acontecendo, né? Assim que o corpinho dela se desenvolve, a mente também está se desenvolvendo. Então é importante a gente propiciar essas oportunidades de brincadeiras, que sejam ricas. A criança nasce sabendo brincar ou ela precisa ser ensinada para brincar? Quanto mais estímulo ela recebe, mais esse brincar vai acontecendo de uma forma intensa. Ela não nasce sabendo brincar, né? A criança é um ser social, mas que ela precisa do adulto para poder colocá-la dentro desse universo. O bebê começa com aquelas primeiras brincadeiras de mexer as mãozinhas, de conhecimento do corpo, mas a gente vai propiciar para esse bebê o quê? O conhecimento do mundo, o conhecimento das coisas, das formas, das cores. Então eu preciso colocar o bebê em contato com situações em que o brincar vai favorecer o desenvolvimento. E as brincadeiras? Tem a brincadeira que a criança brinca sozinha
quando ela é filha única, filho único, por exemplo, e a brincadeira com os amiguinhos. Vale as duas formas de brincar? Sim, são muito válidas. Inclusive, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa aprender a se concentrar. Há um tempo para montar um quebra-cabeça exige que a gente fique mais concentrado, sozinho, localizar as peças. Nem sempre a brincadeira precisa ser barulhenta e cheia de gente. Algumas brincadeiras também podem acontecer de maneira isolada. Numa sala de educação infantil, você vai perceber crianças de 2 anos, todas juntas no mesmo espaço, brincando de coisas diferentes. Isso é muito comum. Cada um interessado num tipo de material ou brinquedo. E isso não significa que elas não estejam brincando, que elas não estejam se desenvolvendo. É parte do processo. E tem até uma idade, até quando a criança tem esse desejo, assim, por brincar, brincadeira mesmo, propriamente dita? Bom, o que acontece hoje é que a infância está passando mais rápido do que passava para a gente. Eu, pelo menos com 11 anos, ainda brincava de bonecas, ainda brincava de pique-pega na rua. E hoje a gente vê as crianças com mais jogos eletrônicos, né? Abandonam as bonecas mais cedo. Isso tem acontecido, né? Então, vale o estímulo de cada família. Não é uma coisa geral, mas tem crianças que ainda brincam e brincam bastante. Isso tudo vai depender do contexto familiar, do contexto escolar. A sociedade... Quanto mais brincar, melhor? Quanto mais brincar, melhor, com certeza. Até adulto gosta de brincar, né? É verdade, e a gente se diverte quando a gente vai brincar com eles. É, com certeza. E a gente vai mostrar uma reportagem agora, né, do Sabará, do Departamento de Jornalismo, e ele mostrou o quanto que é importante essa interação com as crianças, principalmente brincadeiras antigas. Sim. Que levam as crianças ao ar livre. Vamos ver? Criança gosta mesmo é de brincar, seja na roda com os amigos ou de cuidar da horta. A atividade garante o contato com a natureza e minimiza os efeitos do isolamento das novas tecnologias. Brincar na natureza é essencialmente importante. Otimiza todo o desenvolvimento infantil. Ana Amélia, mãe do Joaquim, comprova. Equilibrar o uso das tecnologias com brincadeiras e o contato com a natureza proporciona aos filhos relação mais próxima de um com o outro. Levar os nossos filhos para esse contato com a terra, para esse contato com a natureza, para os parques, tá na rua, tá no quintal da sua casa, usar do recurso que você tem, você não ficar presa só o que é te oferecido como eletrônico. A relação social delas no mundo é diferente. Elas aprendem a conviver com a diversidade. Os brinquedos modernos encantam as crianças, mas a conectividade não garante intimidade. Cada vez mais percebe-se esse movimento natural dos pequenos que buscam a simplicidade dos jogos e brincadeiras. Promover o equilíbrio entre a tecnologia e o lúdico é positivo para as crianças e as famílias. No colo da mãe, Joaquim recorda uma das brincadeiras da família. Quando a gente deita lá na grama, que a gente fica olhando lá para o céu, a gente não brinca assim? A gente vai contando história. A psicopedagoga afirma que todos os conceitos de vida e crescimento humano podem ser ensinados à criança nas brincadeiras ao ar livre. Ela vai perceber a textura da grama, a umidade da grama, o cheiro, o cantar do pássaro. Então ela está se desenvolvendo perceptualmente e visualmente. Desconectar a criança, fazê-la deixar de lado os eletrônicos, distrações que roubam tempo de qualidade e momentos tranquilos em família, atitudes simples no hoje, para garantir relacionamentos saudáveis no futuro. Tchau! E que legal, né? Eu achei tão interessante quando a professora Ana Amélia falou, né? Usar dos recursos que tem. Sim. É muito importante. Às vezes, no próprio quintal ali, fazer a criança criar uma brincadeira. É muito legal. Não sei se você conhece crianças assim, mas meu filho gosta de fazer o brinquedo. De tá? produzir, né? Produzir O processo de construção, ele passa pela investigação. Será que vai dar certo? Que materiais eu vou utilizar? E as crianças que ganham muitos presentes e ganham muitos brinquedos, que não têm oportunidade de construir, elas vão ficar menos estimuladas e ter menos ideias.
A criança que constrói o próprio brinquedo, ela tem mais oportunidades de desenvolvimento intelectual, ela entra em contato com mais materiais, como ela bem disse, né? Esse contato com o ar livre, às vezes a criança está ali, pega um graveto, uma grama e de repente ela já está fazendo uma montagem, né? Um mosaico, ou fazendo uma sequência de objetos da natureza. Pois é. E muita gente tem dúvida qual é a brincadeira ideal a partir da faixa etária. E a gente preparou, né? A Betânia com muito carinho preparou até mesmo slide para facilitar você. Então pega aí um papel e uma caneta. Não se preocupe se você não dá tempo de anotar, né? Não se preocupa, vai estar lá no Play Canção Nova, mas é muito importante isso para as mães. Betânia, o programa Manhã Viva tem ajudado muitas mães. Que coisa boa. Né? A gente escuta muito, muito obrigada, eu tirei essa dúvida, porque a gente quer acertar, né? E informações como esta ajuda muito. Então a gente vai mostrar, a Betânia vai explicar quais são as brincadeiras ideais a partir da faixa etária. A gente vai agora lá para pertinho do plasma para ficar ainda mais fácil, né, Betânia? Isso mesmo. Primeira faixa etária é de 0 a 2 anos. Quais seriam as brincadeiras, Betânia, mais indicadas, mais apropriadas para crianças de 0 a 2 anos? Então, quando eu coloco aqui materiais não estruturados, são aqueles materiais que a gente acha que não servem para nada, mas que eles podem se transformar em brinquedos. Eu tive uma outra oportunidade no programa que eu estive aqui, falando sobre brinquedotecas, de falar exatamente isso. Às vezes a criança prefere brincar com a chave do carro do papai ou com o controle da casa, da televisão, do que o brinquedo super colorido e moderno que ela ganhou, porque essas coisas chamam a atenção. Então, os materiais não estruturados que a gente pode dizer são os bloquinhos de madeira, às vezes alguns cabos ou cordinhas, tudo com muita segurança, selecionado pelos adultos, né? Coisas que ela possa montar, empilhar, tampinhas de garrafas são excelentes, com cores diferentes para a criança fazer seriação, classificação. Enfim, assim, as oportunidades de brincadeira com materiais não estruturados são enormes. Na própria natureza, os gravetos, as folhas, as pedrinhas, fazer pintura em pedrinhas, são muitas coisas que a criança tem a oportunidade de aprender. Outros também que são muito bons para as crianças, principalmente os maiores, né, de 2 anos, os materiais para empilhar. As crianças gostam de fazer construções e derrubar. Depois eles começam a construir tudo de novo e derrubam. Verdade. Eles gostam de ter essa hobby, né? essa experiência. Os bebês, né, as brincadeiras precisam ser bem atraentes. Eu falo que um mobile precisa ser virado para que a criança veja. Eu já vi muitos móveis onde os bichinhos estão rodando, mas a gente não vê o rostinho do bichinho. Tem que pensar na criança na hora de produzir um brinquedo, né? O que a criança vê daquela posição que ela está deitadinha? Que brinquedo pode ser interessante? Eu já vi uma pulseira também onde tem uma borboleta ou um bichinho que a criança possa fazer de chocalho, né? Saindo do chocalho tradicional para o bebezinho. Tudo que tem som e que é muito sensorial, que tem cores, que faz barulho, que a textura é diferente, para os bebês é essencial. Outra coisa muito boa, os carrinhos, os brinquedos que rolam, que andam, isso estimula na hora de engatinhar. A criança quer pegar, ela quer puxar, né? Aquele patinho que vai batendo as asinhas enquanto ela puxa, ou aquele cabinho de madeira onde você empurra e tem uma borboletinha ou um trenzinho na frente. Isso move a criança, isso movimenta, isso traz curiosidade. Bonecos e bichinhos de pelúcia nem se fala. A criança sente muita curiosidade, muito interesse, sempre lembrando que os brinquedos que a gente seleciona para as crianças, a gente precisa verificar se eles são bem coladinhos, se não tem perigo de engolir nenhuma pecinha, porque as crianças são danadas de curiosas, né? Tudo elas querem colocar na boca, principalmente nessa idade, né? Aqui está o centro do interesse da criança, é a chupeta, a mamadeira, a mãozinha está na boca, né? Então é muito essencial esse desenvolvimento psicomotor, de movimento, de andar. Agora 3 a 4 anos, né? Já estão maiorzinhas. Quais são os tipos de brincadeiras? 3 a 4 anos, alguns pesquisadores costumam chamar de adolescência da infância. É o período em que eles estão cheios de descobertas, eles querem interpretar papéis, eles imitam muito o comportamento das pessoas. E as oportunidades que tem quando eles estão no faz de conta, usando fantasia, são inúmeras. Porque a criança vivencia o que o adulto sente.
ele vivencia a ida ao médico, ele vivencia a hora do jantar em família e eles reproduzem tudo que a gente faz. Se você fala para uma criança brincar de escolinha em casa, você vai ver como é a atitude da professora na escola. Se a criança coloca os bichinhos de pelúcia em rodinha, você vê, a escola é uma escola que faz roda de conversa. Se ela coloca os bichinhos enfileirados e pede, todo mundo quietinho, ela já vê que tem uma outra postura à escola, porque a criança reproduz exatamente o que o adulto faz. E a imitação é algo que faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Assim como a oposição também. Nesse momento, a criança começa a ter voz ativa. Aí vem a chamada birra, que muita gente interpreta de uma maneira negativa, mas que a gente tem que ver que é parte do processo de formação. Ela não está preparada ainda para os conflitos, para as dificuldades. Então, a oposição vem para mostrar, eu sou um ser, tenho opinião própria, eu gosto de verde, não gosto de vermelho. Eu quero brincar disso e não daquilo. Então, Como lidar com isso? Ela precisa viver. Os conflitos, a gente não pode tirá-los e evitar que eles aconteçam, porque eles são parte do processo natural. Todos nós vivenciamos conflitos na vida adulta. Então, a gente tem que ter as habilidades essenciais desenvolvidas para a gente dar conta de resolver. A brincadeira pode ser um caminho, por exemplo, nesta fase, Sim, para educar essa criança nessa fase de rebeldia? perfeitamente. A brincadeira vai proporcionar que a criança tenha autocontrole, esperar a sua vez, né? Que ela controle as suas emoções, que ela lide com a frustração. Eu perdi, nessa vez, numa outra oportunidade eu posso ganhar. Um instrumento de educação. Sim, eu vou vibrar com o colega que ganhou. Isso também eu começo a compreender que não é só eu que sou especial no mundo. As outras pessoas também têm seus momentos especiais. E quanto mais ela brinca e que tem as situações, e a escola faz muito isso, a escola proporciona muitos momentos coletivos em que a criança possa realmente vivenciar essas situações. Né? Os blocos de construir agora um pouco menores, para a criança fazer várias montagens e misturando materiais para mesmo estimular a criatividade. Eu me lembro de quando era criança, como a gente gostava de construir as casas das bonecas, usando materiais alternativos, caixas de sapato, a trave de futebol do irmão, era o sofá do Playmobil sentar. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de fazer construções, também é algo muito rico. Movimento, velotrol, bicicleta, patinete, tudo com segurança, claro, mas a criança precisa movimentar o corpo, ela precisa, primeiro, desenvolver o psicomotor. A grande preocupação, às vezes, das famílias é ler e escrever. E nessa idade não está na hora ainda. Eles podem ser estimulados no mundo letrado, a conhecer, ouvir histórias, isso é de suma importância. Mas primeiro elas precisam desenvolver o corpo, a parte psicomotora, se preparar mesmo para essa alfabetização. Bola, peteca, peão, ioiô, brincadeiras que estão lá atrás, né, escondidas e que muitas vezes as crianças nem conhecem. A gente precisa oportunizar. Esse é o nosso trabalho como adulto. Vamos lá, qual é a próxima faixa etária? 5 a 6 anos. 5 a 6 anos, as crianças já começam a estabelecer alguns grupos de convivência. Eles já começam a ter as preferências de amiguinhos. Então, as brincadeiras coletivas, elas funcionam muito bem. Pular corda com aquelas cantigas, né? Qual é a letra do seu namorado? Letras do alfabeto. Pular elástico também. Tem gente que ainda não sabe a regra de pular elástico. Essa construção toda precisa vir a partir de nós, adultos. A gente precisa apresentar. Jogo de varetas coloridas. Quanto aprendizado tem no jogo de vareta? Primeiro, a motricidade fina, né? Que se você esbarrar numa varetinha, ela tremer, você já sai do jogo. E a questão de somar as cores, de fazer a pontuação. É um jogo tão simples que a gente pode ter em casa, o joguinho de varetas. Os jogos de tabuleiro que começam a ter mais interesse, né? Quando você vai ter um grupo maior de crianças jogando. Cara a cara e lince são 2 jogos que eu gosto muito, porque a criança precisa classificar, perceber atribuições, localizar. Então, são tantas coisas, assim, percepção visual, a coordenação, atenção, concentração, tanta coisa boa desenvolvida.
Só que isso precisa ter, assim, alguém que apresente o jogo, que traga esse jogo para o centro da família ou para a escola e que brinque junto, para a criança ter interesse. Eles copiam muitas coisas que a gente gosta. É muito importante os pais estarem também Sim, brincando junto, principalmente depois dessa faixa etária, né? com certeza. Eles pedem muito isso. Precisa haver esse convite. Vamos brincar hoje juntos? Escolha um jogo. Hoje a gente vai fazer o imagem e ação. Ah, então a gente vai brincar junto. E a proposta de ter o pai brincando, de ter a mãe junto, a criança fica com outra motivação. Né? Pode ser que sozinha ela brinque um pouquinho e já vá procurar uma outra atividade. Fazer coleções de carrinhos, de bonecas, o pé de lata, que muita gente, ai, é muito perigoso, vai machucar. Mas a gente percebe que as crianças que andam de patinete, que andam de bicicleta, pé de lata, se equilibram, sobem árvores, elas têm mais habilidade motora do que a criança que não faz nada disso com medo de machucar. Porque eu só desenvolvo habilidade quando eu entro em contato com a situação. Então, eu aprendo a subir escadas, subindo escadas. Eu não posso pegar a criança todas as vezes no colo, subir a escada com medo dela cair. Ela precisa saber que para subir escadas ela tem que pôr a mãozinha no corrimão. Para atravessar a rua ela tem que olhar para os lados. Isso tudo é ensinado. Proteger é importante, mas fazer com que a criança aprenda a se proteger é mais importante ainda. Telefone sem fio também é uma brincadeira antiga, mas super interessante nessa faixa etária. Trabalha a linguagem de uma forma riquíssima. A própria criança percebe que se ela não pronuncia da forma correta, vai chegar uma mensagem errada. E às vezes até faz isso propositalmente para a brincadeira ficar engraçada, interessante. No meio do telefone sem fio alguém muda a mensagem. Mas toda brincadeira de linguagem que a gente puder proporcionar, ajuda na pronúncia das palavras, do que ficar pedindo para a criança repetir coisas. Legal. O quebra-cabeça, a partir de que idade, mais ou menos? Tem quebra-cabeça hoje até para criança bem pequenininha, dependendo do número de peças. Quanto maiores as peças e poucas peças, para crianças de 2 anos, 3 anos. À medida que as peças, né, vão ficando menores, aí a gente vai aumentando a idade. Legal. E tem acima de 7 anos também. Isso. Nesse período, a criança gosta muito de ser desafiada. Então, situação que envolve o coletivo e que tem desafio e que ela vai se provar no grupo como a esperta, a rápida, a inteligente, ela está dentro. A criança gosta muito de jogos competitivos, de situações em que ela possa ajudar alguém. As crianças são muito solidárias nessa idade. Apesar de ter a competição, eles estão sempre juntos e unidos, brincando juntos mesmo. Então, tem muitas brincadeiras coletivas, como mamãe da rua, elefantinho colorido, boca de forno, queimada. Tudo isso ajuda demais no desenvolvimento da criança. Sempre pensando também que algumas brincadeiras precisam já estar mais voltadas para esse estímulo da inteligência, do interesse em aprender coisas novas. Outro dia eu vi um quebra-cabeça com um mapa mundi. Falei, que legal, vamos escolher imagens que vão trazer um aprendizado para a criança. Vamos conhecer os países. Eu já vi um quebra-cabeça com o mapa do Brasil também. Vamos experimentar. Ser criativo, né? Isso, fazer boas escolhas de brinquedos. A oferta no mercado é muito grande. Onde a gente vai tem brinquedinho pendurado, nem sempre é o brinquedo adequado. E falando em criatividade e também usar dos próprios recursos, eu achei super legal, porque como a gente falou no começo do programa, a gente vai também ensinar a fazer um brinquedo, por que não, né? Porque tem tantas mães prendadas aí. E o brinquedo que a gente vai ensinar hoje não é difícil de fazer, não. Inclusive, sem combinar, a Betânia trouxe um monte de brinquedo. No segundo bloco, essa bancada, olha que bancada linda, super colorida, gente. Tem brinquedo para todas as idades. E ela trouxe o brinquedo que a gente vai mostrar no artesanato. Achei super legal. E eu já quero dar um abraço aqui na Raide. Falei certo, né? Raide Alves. Artesã, bem-vinda. Obrigada. Ela vai ensinar, né, como fazer esse brinquedo. Achei super interessante. É uma pizza, né? Isso, é uma pizza educativa. Que legal, muito legal. A gente sempre, no primeiro contato, Raide, a gente fala os materiais, para dar tempo pro pessoal anotar.
né? E quem sabe o pessoal tem em casa, né? É verdade. Bom, pessoal, então, para que você tenha em casa, eu escolhi assim, materiais bem fáceis de se achar. Aqui nós temos os feltros, que é um material que você encontra bem fácil também. Cola branca, se você não tiver cola branca, para artesanato pode ser cola quente, cola de silicone, o que você tiver. Tesouras, régua, a caneta permanente. Também, olha só, caixa de papelão ou uma caixa de sapato e um velcro, tá? E é muito básico. Esses Vai são ser colagem, não vai ter costura. Isso, exatamente. Para poder ajudar vocês de casa. É somente colagem, não vai usar nada de pontos, é tudo aqui com a nossa colinha. E olha, para provar o que eu falei, tá aqui, ó, na bancada, o mesmo brinquedo. Eu vou até tirar aqui, porque eu quero que a Betânia comente já desse brinquedo, né, Betânia? Muito legal, muito interessante, né, esse brinquedo, porque dá para fazer em casa, né? Pode até convidar a criança para fazer junto, né, Raide? Isso. Sim, e a partir desse brinquedo a gente pode pensar em outros, por exemplo, o meio de uma melancia, colocar sementinhas, fazer vermelho. O interessante dele é a criança associar os números, a quantidade ao numeral. Né? E a coincidência interessante também é que eu fui participar de uma montagem de uma brinquedoteca e tive a ideia de fazer brinquedo de pizza, por ser uma pizzaria. E essa feliz coincidência de você trazer hoje. Mas as crianças bonito, gostam gente, muito. Olha, dá até para decorar o quarto. Fácil de fazer. Fácil de né? fazer, gostoso. Convida a criança para fazer junto. Então, dá tempo. Anota aí, né? Qualquer coisa tá no Play Canção Nova, mas no segundo bloco, mão na massa, né, Raide? Isso aí. Mão na Espero. massa. A gente vai para um breve intervalo. Espera por nós, vai valer a pena. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando da importância de brincar. Mas muita gente tem dúvida, como brincar, né? Qual brinquedo brincar com a minha criança? Porque tá numa faixa etária diferente, eu não sei como brincar. Então, é por isso que o Manhã Viva vai te ajudar. No primeiro bloco, a gente já bateu um super papo aqui com a Betânia Rezende. Ela tem mais de 50 mil seguidores. Anota lá, dica da pedagoga, você vai amar. São muitas dicas legais. E ela tá tirando um monte de dúvida. No primeiro bloco, ela foi falando quais os brinquedos a partir de cada faixa etária. E também hoje é dia de artesanato. Eu sei que você gosta muito. E a Raide Alves vai nos ensinar a fazer um brinquedo educativo super fácil, tá? Você já anotou os materiais e ela vai colocar agora a mão na massa. Mas antes eu quero lembrar você, nós estamos no Outubro Rosa e o Porta a Porta está com super desconto. Mas tem prazo, gente, para terminar. Então, atenção, até dia 22 agora deste mês, semana que vem, né? 20% de desconto em todo o vestuário, né, da categoria, em todo o vestuário. Então, preste atenção, você para aproveitar. Anota aí, porta-a-porta.canção nova e você acessa lá os produtos, aproveita, porque aí você já vende com essa promoção, tá bom? Vamos lá, mão na massa, Raide? Vamos lá. Antes de começar, eu estava ouvindo, né, a conversa de vocês e a Betânia falou muito sobre a importância da criança ajudar a fazer os materiais. E olha só, é muito prático, tá? Essa é a pizza educativa, como a Betânia disse. A criança ela vai assimilar essas bolinhas, que são as calabresas, de acordo com o numeral que a gente tem aqui na nossa massa, tá? Então, para começar, eu dividi em duas etapas. A etapa da massa da nossa pizza e as fatias, tá? Vou começar aqui com vocês pelas fatias. Olha só, recortei, mas na hora de fazer a massa eu vou explicar sobre os moldes, como que eles poderão fazer os moldes, tá? Joia. Aqui eu já recortei, risquei com caneta normal e já deixei tudo certinho aqui pra gente. Com a cola de silicone... Eu tenho uma dúvida, o molde da calabresa, você fez como? Olha, o molde vocês vão ver que é tudo muito fácil. Então Para fazer a calabresa, eu usei um potinho que eu tinha em casa. Então e tá as bom. mamães Ficou também bem podem redondinho. fazer isso, Tá bom. utilizar qualquer objeto. Vamos colar, se vocês não tiverem essa cola, pode ser a cola quente, pode ser a cola que a mamãe tiver em casa que adere ao feltro. Aí aqui nós vamos colar. Aqui não temos uma sequência correta para a gente
fixar essas partes. Então, se você quiser começar colando no feltro bege, depois não tem problema, mas ele precisa ficar com esse formato aqui. O bege embaixo, o vermelhinho aqui no meio e o amarelo em cima, tá? Aí eu vou passar aqui. E aí já temos a nossa fatia. Para ele ficar mais firminho, eu colei 2 vezes esse feltro bege, para ele não ficar assim, muito molinho, tá? Porque na hora da criança puxar, pode ser que ele estrague, então eu aconselho que vocês façam com 2 feltros aqui. Para a bolinha, vamos recortar o feltro duplo, que é desse jeito aqui, um feltro aqui e um aqui. Por quê? No total serão 36 bolinhas, então é bastante bolinha. Bota a criançada para cortar a bolinha aí, gente. E vamos recortando essas bolinhas. Enquanto a mamãe faz, a criançada vai cortando. E é um trabalho muito interessante porque a criança se sente importante ali, né? Fica um brinquedo que vai fazer parte do acervo dela, mas também ela vai fazer parte de uma história. Eu construí esse brinquedo com a minha família. Dá mais valor, né? Tem uma lembrança afetiva, né? Tem outra característica. Talvez ela cuide ainda melhor desse brinquedo. Muito legal. Olha, aqui eu já estou colando as bolinhas. É a mesma coisa, você não precisa colar direitinho. Pode até pedir para a criança fazer isso, né? Do jeitinho dela. Eu acho que vai ter esse carinho também. Então, aqui você pode colar da forma que você achar melhor, lembrando que você tem que enumerar as fatias do número 1 ao número 8. Então, aqui vou terminar de colar. E já está pronta as suas fatias, tá? E vamos repetir esse processo em todas as outras fatias da nossa pizza. Agora você vai para a parte do molde, né? Isso. Enquanto você prepara o nosso molde, eu vou aqui conversar mais com a Betânia. Vamos sentar ali no sofá um pouquinho, Betânia? É importante a gente falar da questão emocional, né, da criança na hora de brincar. Como que a questão emocional da criança pode ser beneficiada na hora da brincadeira? A criança, como eu disse anteriormente, muitas coisas acontecem durante a brincadeira como se fosse uma vivência menor daquilo que ela vai vivenciar na vida adulta ou vai vivenciar quando ela estiver inserida na sociedade de modo mais real. Porque a família ainda é um universo bem pequeno. As vontades são todas realizadas de imediato. A criança tem o espaço que é só dela, o quarto só dela. E a partir do momento que ela começa a brincar com outra criança, ela começa a entrar em contato com o outro mundo de outra pessoa. Então, a partir daí, eu vou começar a perceber que nem tudo me agrada, nem tudo me deixa tão satisfeito, que eu preciso aprender a esperar, eu vou lidar com as frustrações de não ter ou de não ser como a outra criança. A criança vai passar por isso. Então, a gente precisa ajudá-la a passar por esses momentos. Muitas brincadeiras, né, a criança pode voltar chorando para casa. Mãe, eles não deixaram eu fazer porque eles falaram que eu não sou rápido, que eu não sou tão bom. Então, a gente precisa orientar a criança. Você pode se esforçar, você vai conseguir, ou você é bom em uma outra situação, mostra para os seus colegas. Tudo trabalhando a autoestima. Você falou uma coisa importante. Quando os pais devem interferir quando a criança está brincando e quando eles devem resolver entre si? Existe uma pesquisadora chamada Chizuko Morishida Kishimoto, tem vários livros em relação ao brincar. Em uma das entrevistas que ela deu, ela fala bem claramente que a gente precisa deixar, às vezes, o brincar por conta da criança. Não interferir para que a criança crie situações e crie, vamos dizer assim, músculos emocionais, que ela possa dar conta daquela situação. A gente só vai entrar se for para enriquecer a brincadeira ou se a criança não tiver insegurança.
Isso no momento de faz de conta, numa brincadeira que ela está concentrada, diferente de uma brincadeira que seja um jogo coletivo, que seja um jogo de regra, onde a gente precisa intervir para ajudar o grupo. Mas, diferentemente disso, a gente tem sim que, às vezes, ficar de fora e observar. Porque se sempre a gente toma atitude pela criança, essa criança vai ficando sem atitude. Ela não aprende a tomar decisão, ela não aprende a fazer escolhas. Ela tem que saber, né, a hora que, ou melhor, ela tem que aprender a selecionar informações. Eu devo fazer isso agora. Se eu empurrar o colega, ele vai machucar. Se eu tomar o brinquedo à força da mão dele, ele vai chorar. A criança tem que ir percebendo o impacto da ação dela. Isso só acontece quando a gente experimenta, quando a gente vivencia. Quanto mais vivências, mais músculos emocionais, mais oportunidades. Lógico que cada criança tem o seu perfil, né? Tem crianças que são mais nervosas, tem crianças que são mais tranquilas. Então, a gente tem que estimular essa criança a se colocar, a falar o que sente, a contar para a mãe ajudar, para o pai ajudar. Nessa situação, meu filho, você faz assim, né? Porque aí você vai favorecendo esse desenvolvimento emocional da criança. É muita presença. A criança precisa de muita presença dos adultos. A gente precisa trabalhar como mentores na vida da criança. E a gente já falou aqui no primeiro bloco dessa questão do excesso dos eletrônicos, né? Sim. Até que ponto, né? Deixa, né, no celular, nas telas, e até que ponto não é mais saudável? Isso é algo que vem trazendo muita polêmica, né? Só que a gente precisa pensar o seguinte: as crianças são nativos digitais. Elas nasceram com a tecnologia presente na rotina. Um celular, um computador, um tablet, eles fazem parte da casa como os outros eletrodomésticos, o que não acontecia antes. Antes era uma família ou outra que possuía determinado tipo de objeto em casa. Então, como a criança já nasce nesse mundo, a gente que precisa saber o momento de oferecer, o momento de expor a criança. Uma criança menor de 2 anos não precisa ser exposta a um celular para comer. Eu não preciso colocá-la assistindo um desenho para comer. Eu preciso que ela aprenda a degustar o alimento, a curtir o momento de família, onde todos estão almoçando. Se eu faço isso para ela ficar quietinha, se distrair e comer, ela está desaprendendo a comer, porque ela vai ficar condicionada só com o celular. Mesma coisa acontece com as crianças um pouco maiores, que as pessoas costumam dar para ficar quietinho, e depois as pessoas se arrependem. Põe no celular que fica quietinho, enquanto isso dá tempo de varrer a casa ou dá tempo de fazer alguma coisa. Mas a gente também tem que ensinar a criança a esperar o momento da mãe, a se comportar. A mãe está fazendo outra coisa. Para nos ajudar ainda mais nessa reflexão, a gente vai assistir agora uma reportagem da jornalista Fernanda Ribeiro. A infância é uma janela de oportunidades, o período mais importante de aprendizagem. Tudo que se vive nessa fase pode ser levado para a vida inteira. Nessa etapa fundamental é que os cuidados devem ser redobrados. Por isso, a Organização Mundial da Saúde divulgou um guia inédito com orientações para crianças com menos de 5 anos de idade. Um dos cuidados mais importantes diz respeito ao uso de telas de aparelhos eletrônicos. A recomendação é que menores de 2 anos não devem ter esse contato e que os maiores de 2 anos podem assistir TV até 1 hora por dia. A pediatra explica que a restrição vai colaborar com o desenvolvimento da criança. Até os 2 anos de idade, todos os sistemas de comunicação neurológica estão em formação. Então, de acordo com o estímulo que a criança recebe, esses sistemas serão formados de maior qualidade ou não. Estímulos muito pobres vão gerar sistemas pobres ou simples, que podem vir a comprometer depois o desenvolvimento da criança. Em frente às telas, a criança normalmente fica parada. Sem esse recurso, ela vai se movimentar mais.
procurando uma atividade diferente para fazer. As brincadeiras em casa vão combater o sedentarismo e a obesidade, outra preocupação da OMS, além, claro, de unir mais a família. Foi bem isso que aconteceu na casa do Giovanni. O garotinho de 4 anos tinha acesso às telas. Há 6 meses, os pais mudaram a rotina da casa. E a gente foi percebendo que estava demais, né? E que isso estava atrapalhando o aprendizado dele, o desenvolvimento dele. Então a gente foi fazendo aos pouquinhos essa passagem, né? De um conteúdo grande de televisão e tela para diminuir, até que chegou 1 hora de tela por dia e até que chegou a 0. A gente falou, não, agora a gente vai tirar a televisão e ela vai embora de casa. Os benefícios para a saúde apareceram rápido. Ele teve uma melhora considerável no sono. Hoje ele não tem mais episódios de terror noturno, melhora da concentração, do empenho nas atividades. O tempo livre estimulado pelos pais faz a diferença. Com brinquedos adequados para a idade, se possível educativos, livros. Mesmo que os pais não gostem muito, mas pelo menos em alguns momentos do dia, colocar música clássica para essa criança ouvir. Tudo isso vai promover sistemas elaborados. A família Souza tem se adaptado tão bem aos novos hábitos que diversão em casa não vai faltar. Você tem que estar lá presente, você tem que participar, você tem que estar junto. Do ganho de qualidade para a vivência da educação, da presença com o filho é maravilhoso. Benefício demais, né? Com certeza. Coisa boa, né? Tem um monte de participação. Vamos lá. Vem aqui que o pessoal vai ficar feliz de você responder, Betânia. Vamos lá. É bom assim, quando o programa está assim movimentado. Rosana, bom dia. Meu filho tem 8 anos, está numa fase em que só quer montar Lego. Quais benefícios e prejuízos? O Lego é uma brincadeira muito gostosa, muito interessante, né? Se isso tem sido um problema para a família, talvez apresentar um brinquedo novo, trazer uma outra oportunidade de brincadeira, oferecer um outro jogo. Mas eu acho que o Lego só traz benefícios, principalmente se você for variando os tamanhos de peças. Quanto mais desafiador, melhor. Eu acho ótimo. Marilene Silva, bom dia. O brincar é de suma importância para o desenvolvimento integral da criança. Quais sugestões de brincadeiras são indicadas para crianças de 1 ano e meio? Beijos, querida Betânia. Uma aluna lá do Unis, um beijo, Marilene. Crianças de 1 ano e meio precisam muitas brincadeiras, como eu disse, sensoriais, brincadeiras que vão estimular a parte de desenvolvimento sensório-motor. Então, colocar um tapete colorido no chão, bolinhas coloridas, aqueles arcos que tem móbile para a criança tentar pegar, carrinhos de empurrar. Respondido. Eliane, bom dia. E para a menina já com 10 anos, o que sugere de brinquedo para tirar do celular e TV? Eu sei de jogos educativos, brincadeira de rua cada vez mais difícil. Hoje você não confia. Uma dica para que possa usar e que sirva até para ajudar na interação e concentração na escola. A gente precisa conhecer a criança de 10 anos, ver o centro de interesse e procurar unir com outras crianças também que tenham esse estímulo. Porque se está uma criança só de 10 anos, né, para você conseguir tirar do celular, é um grande desafio, já que ficou tanto tempo utilizando. Então, precisa fazer convites com as amigas, vamos fazer festa do pijama em casa, propor brincadeiras tipo gincana, caça ao tesouro, trilhas, talvez seja interessante. Legal. Júlia Bandeira, parabéns pelo programa, estou amando, que bom, a gente gosta sim. Betânia, a gente vai terminar, vem aqui comigo, a gente vai terminar, né, Raide, essa pizza, sim. Vamos agora para os moldes, é isso? Vamos. Então, pessoal, os moldes é o seguinte, como nós vamos precisar de um círculo bem grande, com a fita adesiva ou com a cola, vocês podem aqui unir várias folhas para ficar uma folha bem grandona. E para fazer o molde, olha como é facinho aí para você fazer em casa. Você pode estar pegando uma panela, um prato, qualquer objeto que você tenha que seja circular. E aí nós vamos dobrar ele, olha, uma primeira vez, depois vamos dobrar de novo, tá? E sempre marcando bem, tá? Pra gente poder ter esse formato. E a terceira vez.
Porque quando você abrir esse círculo, você vai ter vários pedacinhos de pizza. Então, esse já vai ser o molde para nossa base. E o molde para nossa fatia, nós vamos apenas recortar aqui, ó, uma fatia desse círculo. E vamos ensinar fração. Já vai dando uma aula de matemática para criança, né? Muito bacana. E olha só, aqui nós temos o molde da nossa fatia. Lembrando que a nossa pizza, ela tem 3 círculos, tá? Então, você vai ter que repetir esse processo nos 3 círculos que você fizer, tá bom? No menor, nesse do meio e na base maior. Então, vamos para a nossa base aqui. Depois que você fizer esse círculo grandão, você vai riscar ele em uma caixa de sapato, em algum material que você tenha em casa que seja assim mais firminho, tá? Que seja um pouquinho mais durinho. E aí eu vou passar a cola branca, mas se o pessoal de casa não tiver, você pode usar cola quente, a cola que vocês tiverem aí. Aí vou passar. E é tão gostoso você fazer, eu fico imaginando. Eu sempre falo que o artesanato crianças. é uma terapia, né? É uma terapia, Eu fico imaginando, imagina uma criança fazendo isso é aqui, super ó. divertido, né? Que coisa deliciosa. Super divertido. E aí aqui nós vamos cobrir, tá? Toda essa base com a cola e depois vamos passar aqui esse feltro beijinho, tá? Vamos colocar assim. Espera secar uns 10 minutinhos, porque agora nós vamos usar a caneta permanente e ela pode manchar, se tiver úmida, tá? O feltro. Depois vamos recortar, tá? Direitinho esse círculo aqui e vamos ter a base assim, tá? Aqui eu já fiz algumas marcações para adiantar pra gente, mas eu vou ensinar para vocês como que eu fiz essas marcações. Voltamos com o nosso moldezinho aqui. Você vai dobrar ele uma vez só, tá? Certo. Dessa forma. E nós vamos colocar aqui em cima desse círculo nosso. E com a caneta, olha só, nós vamos dar um pontinho aqui embaixo e um pontinho aqui em cima, tá? Para ele ficar certinho na hora de riscar. Vamos vir com a régua. Deixa eu pegar. Com a régua e vamos riscar aqui. O risquinho saiu fora, mas não tem problema. Ela já bate o olho, já faz certinho, gente. É coisa de quem já entende, né? Sim, isso mesmo. E olha só, aqui nós já vamos ter pronta todos os nossos pedacinhos de pizza. E depois é só vocês enumerarem de 1 a 8. E colar o pedacinho das pizzas. O meu ali eu fiz um númerozinho pequeno, mas eu vi o da Betânia, é um número bem grandão. Então vocês podem fazer, olha só, essa caneta ela risca bem o feltro. Ó, então vocês podem fazer um número bem grande, tá bom? E vamos fazer isso de 1 a 8. E fica, vamos mostrar como é que fica? Fica no dessa final. forma. Depois... E depois tem a cola. Isso! Para colar o feltro, eu indico que eles façam com a cola quente, porque qualquer outra cola pode puxar. Isso, pode sair. E é facinho, porque aí, ó, cola aqui, a criança mesmo vem, depois ela mesmo destaca e vai brincando e aprendendo. Raide, muito obrigada. Amei você. As portas estão abertas, tá, querida? Obrigada. E, gente, olha essa nossa bancada super colorida. E você vai falar sobre os brinquedos agora, né? Isso, eu trouxe alguns brinquedos que eu falo que o meu quarto tem livros e brinquedos. Como professora de pedagogia, né, e trabalhando em escola, a gente precisa ter esses materiais. Lógico que empresto para os meus sobrinhos brincarem também. Ah, eles devem amar, né? Vou para casa da tia Betânia. É, eu pensei em trazer alguns brinquedos bem educativos, assim, que eles ajudam no desenvolvimento intelectual, né, nessa fase escolar. Esse Papa-Letras é muito bacana, ele trabalha com letras minúsculas e maiúsculas. E a gente pode fazer várias brincadeiras. Aqui tem o animal, né? A primeira letra. Isso. Aí você fala o nome do animal. A criança identifica a letrinha e ela vai dar o ossinho para o cachorrinho, né? E a cenourinha para o coelhinho.
Sempre a brincadeira trazendo conhecimento junto na bagagem, Sempre, sempre. E um material que a gente pode usar de uma outra forma. Se for uma professora na escola, ela pode fazer um ditado ilustrado, ela pode esconder as cartinhas para as crianças acharem, são muitas possibilidades. Aqui um material bastante interessante, a gente tem visto muitos professores usando na educação infantil para a gente fugir um pouco só da massinha, né? Para movimento de pinça, para trabalho de coordenação motora. Mas tem tantos materiais hoje em dia que a gente pode usar para o desenvolvimento da coordenação. Olha esse que interessante, esse tipo de pinça para a criança pegar ou as bolinhas menores ou as bolinhas maiores e pode colocar dentro dos potinhos da mesma cor, né? Esse que já faz um outro movimento também. A gente pode colocar dentro de uma bacia com água outros materiais para ela usar. Aqui o jogo dos ursinhos coloridos para a criança classificar de acordo com as cores. Aqui você joga o dado, né? Achei super interessante. Olha lá, o dado tem os ursinhos coloridos. Joga o dado aqui. Aí vamos supor se sai o ursinho amarelo, aí sai a quantidade. 3 ursinhos amarelos e aí coloca. Isso, pode colocar ou dentro do potinho ou em cima do ursinho amarelo. Então, Isso. aqui trabalha o quê nessa brincadeira? Matemática, né? Percepção visual, trabalha as cores. E também a questão da espera, de ganhar, perder, quem terminou primeiro, esse autocontrole. Isso é importante, leva para a vida toda, Para a vida toda, são habilidades essenciais. O tempo todo, Aqui um outro brinquedo que são os cofrinhos coloridos, que já vem com as moedinhas para a criança colocar dentro, né, do cofrinho. E seria para que faixa etária esses brinquedos que nós estamos mostrando agora? Educação infantil, séries iniciais, salas de 1º, 2º ano, né? Sempre com a supervisão de um adulto, a gente pode antecipar uma brincadeira dessa. Isso aí é o quê? Esse aqui é um livro sensorial. Foi a minha cunhada que fez, ela também está cursando pedagogia. Ai, que lindo. E eu achei um trabalho tão bonito, tão caprichado, assim, que a criança pode ficar bastante tempo, né? Ela pode trocar o celular facilmente por esse brinquedo. Tem um quebra-cabeça sensorial. Isso aqui, né? A criança aproveita, aprende a amarrar o cadastro, isso é ótimo. A gente sempre diz, né? Quantas crianças hoje ainda não amarram o tênis e mexem com o celular facilmente, né? É verdade, isso é verdade. Olha, quantas possibilidades, né? Também tem o mesmo procedimento que ela ensinou de soltar as pecinhas. Depois eu vou postar o livro, eu posso fazer um vídeo para que elas possam ver. Ah, ótimo, né? Cada página, E coloquei outros brinquedinhos aqui também. Né? O jogo dos tamanhos para a criança localizar pequeno, médio e grande, as vogais. Aqui mais é educação infantil, né? Isso. Sempre os brinquedos importantes trazerem cores, textura. É importante porque já traz um pacote completo. Completo, né, completo. Tem brinquedo, às vezes, que ele só oportuniza que ela aperte um botão e ele acende. Mas aqui a gente vê quantas possibilidades de aprendizagem. Que legal. Nós estamos, né, na festa da Irmã Dulce. Sim. Nós transmitimos esse final de semana, né, lá direto de Roma e vamos transmitir no próximo domingo a festa direto de Salvador na Arena Fonte Nova. E nós estamos com a equipe lá, né, trazendo todos os dias mais informações e a gente vai agora com a Margarida, que está lá direto de Salvador, trazendo como é que está esse movimento aí em Salvador, nessa expectativa e já de festa, né? Com a canonização da nossa santa brasileira. Daqui a pouco, então, a gente entra com esse VT, porque a gente está nessa expectativa dessa transmissão e já de festa com a Irmã Dulce. Então, a gente está com essas brincadeiras aqui e aqui também tem boneca. É importante também brincar de boneca, né? Sim, brincar de boneca é essencial. Trazer os bonecos para a vida para ter essa representatividade do que acontece na vida real. Às vezes até a criança está um pouco chateada ou está muito eufórica. Quando ela brinca com os bonecos, ela coloca ali os sentimentos dela. É bem interessante. E as mães fazerem perguntas para as crianças durante a brincadeira, é interessante? Eu acredito que somente se for para enriquecer a brincadeira, né, se for uma interferência positiva. Fora isso, a gente precisa deixar o brincar livre acontecer, a experiência ser vivida de uma forma intensa.
para a criança não ficar envergonhada, né? E tem alguma coisa que os pais podem perceber que pode ser preocupante na hora da brincadeira? Pode ser algum sinal de algum... Sim, um dos sinais muito comum é a linguagem. Os pais começam a perceber palavras que não são do vocabulário da criança surgirem naquele momento. Às vezes até palavras que assustam um pouco, chocam. Então precisa chamar a criança para conversar. Por que você está falando isso? Por que você agiu dessa forma durante a brincadeira? Aconteceu alguma coisa? Até com os brinquedos? Até com os brinquedos. É uma coisa assim de impulso, às vezes, da criança. Brigar com o brinquedo na hora do faz de conta. Ou chamar o brinquedo de bobo, usando outros termos, né? Será que isso está acontecendo na escola? Ou está acontecendo no grupinho de amigos Reflete, né? Sim, do condomínio. Pode ser que reflita. É bom ficar atento na hora que a criança está brincando. Atento à linguagem sempre, ao comportamento. Às vezes, se a criança não está participando de alguma brincadeira, por que ela está ficando isolada? Todos foram brincar? É falta de interesse dela? Isso é importante. Né? Ou foi alguma situação que ela não conseguiu dar conta de resolver e não pediu ajuda para um adulto? A gente sempre tem que orientar a criança. Peça ajuda a um adulto para resolver. Converse, explique o que aconteceu com você. Porque as crianças também experimentam algumas situações ruins, como, né, práticas, você não vai brincar comigo porque você não tem tal brinquedo. A criança fica tristinha e não conta para ninguém. Então a família tem que ajudar. Acompanhar. Ficar sempre de olho. Agora sim o VT... A Margarida está pronta para trazer mais informações para nós. Bom dia, Margarida, direto de Salvador. Olá, Renata. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Aqui em Salvador, a nossa equipe continua a todo vapor aqui no Santuário de Irmã Dulce para mostrar para você que está em casa tudo sobre a mais nova santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. E olha, Renata, desde quinta-feira que a gente está aqui, né, e já vimos muita coisa, muitos testemunhos, muitas histórias sendo contadas, muita expressão de fé por parte dos devotos de Irmã Dulce. E a gente conversando aqui como irmãos, como equipe, a gente lembrou que também o Monsenhor Jonas Habib, nosso pai fundador, já se encontrou com Irmã Dulce. E a gente ficou imaginando ali aquela conversa deles, né? Um dando força para o outro, talvez, para que a evangelização aconteça. Cada um com o seu projeto de evangelização nos diferentes ramos, mas os dois com aquele desejo de evangelizar. Com certeza, a gente imagina que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, teve em Dulce ali um exemplo de força para continuar a missão dele. E também, a gente fala que muitos evangelizadores do Brasil, que tem Dulce como exemplo, mas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como o próprio Papa João Paulo II, que encontrou com Irmã Dulce 2 vezes, e também Madre Teresa de Calcutá também conheceu a nossa santa brasileira. Mas para falar sobre isso, eu não estou sozinha. O Frei João Paulo, que é daqui do santuário, né, um dos responsáveis aqui do santuário, está para conversar conosco. E ele que vai dizer sobre esse encontro de Irmã Dulce, Santa Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, com João Paulo II e com Madre Teresa. Bom dia, Frei, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe a você e a todos que nos assistem pela TV Canção Nova, nossos amigos da TV Canção Nova. A bênção aqui da cidade do São Salvador da Bahia. Ô Frei, sobre esse encontro de Irmã Dulce, né, agora Santa Dulce dos Pobres, né, com o Papa João Paulo II, como é que foi esse encontro? Então, primeiro para falar desse encontro de Santa Dulce com João Paulo II, também santo, teríamos que falar do primeiro encontro, que é com a Madre Teresa, também Santa Teresa. João Paulo II tinha marcado a visita dele para a década de 80, para os anos de 1980, e antes disso mandou Madre Teresa para abrir sua missão aqui em Salvador. Em 1969, lá na Paróquia dos Alagados, lá na Ilha dos Ratos, onde Irmã Dulce fazia seu trabalho pastoral junto com os pobres, Madre Teresa abriu uma casa. E lá elas se encontraram na abertura desta casa. Um ano depois, na visita de João Paulo II, os dois se encontraram. João Paulo II, então Papa, e a Irmã Dulce, que já fazia um trabalho belíssimo em Salvador, era conhecida. Foi um belíssimo encontro, é fácil de encontrar nas redes sociais, na internet esse encontro, o vídeo.
belíssimo encontro e o primeiro reconhecimento público do Papa à Irmã Dulce, então freira religiosa aqui da Cidade Baixa, em Salvador. Em 91, no dia 20 de outubro de 1991, já no seu leito de câncer, doente, já pouco tempo depois ela falece, ele vem até aqui, no hospital da Irmã Dulce, e faz essa visita. O interessante é que foi no dia 20 de outubro, que domingo que vem, dia 20 de outubro de 2019, Salvador e o Brasil celebra a missa festiva de celebração e de gratidão à canonização da Santa Dulce dos Pobres. Então, aqui na Cidade Baixa, 3 santos se encontraram. São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres. Ô, Frei, e é certo de que Santa Dulce dos Pobres, ela tinha em Madre Teresa um exemplo, uma figura que para ela servia até como força também, como exemplo mesmo. Sim, porque não se compara os trabalhos, cada uma na sua história, mas são trabalhos muito fortes com os mais pobres, com os mais excluídos da sociedade. Então, o encontro das duas, o olhar de uma para com a outra, já é um olhar de céu. Já se antevia ali o belo encontro que hoje deve estar lá no céu, Santa Dulce dos Pobres e Santa Teresa de Calcutá, que viveram extremamente esse encontro com Jesus marginalizado, lá esquecido nas ruas, lá em Calcutá e em Salvador, na Bahia. E assim foi e é a nossa querida Santa Dulce dos Pobres. Muito obrigada, Frei. A gente vai encerrando por aqui, mas fica para nós esse exemplo de Irmã Dulce. Com certeza, ela deixou mesmo e deixa para nós um legado de vida santa e de querer dar-se ao outro, né? Viver para o outro. Tem uma frase aqui que a gente tem acompanhado e visto em vários momentos, que Irmã Dulce diz assim, eu quero encerrar com ela, viu, Renata? Que Irmã Dulce, ela diz assim, que se você tiver oportunidade de falar de amor e com amor para alguém, faça isso, né? Porque isso faz bem para os ouvidos de quem ouve e para a alma de quem fala, de quem diz também, né? Então, fazer bem ao próximo faz bem para todos, para quem recebe e para quem dá também. A exemplo de Irmã Dulce, é assim que a gente encerra por aqui. Renata? Que linda saudade de você, Margarida. Que bom você aqui no Manhã Viva. Um beijo, viu? No seu coração e linda como sempre. Obrigada, Betânia. Obrigada. Eu agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês no Manhã Viva. Igualmente. Tenho certeza que muita gente gostou também. E eu quero lembrar você, amanhã, quinta-feira de adoração, a gente volta na sexta-feira, sabe com quem? Diácono João Carlos e Maria Luísa, o casal de psicólogos da comunidade Canção Nova. A gente vai falar sobre casamento. Já envia sua pergunta, pode começar já a enviar, porque o programa promete. Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até sexta-feira. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.